Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Você está assistindo o canal Casa de Dois Pais e eu sou o Vicky. Todo mundo tá falando muito sobre o novo vídeo do Lil Nas X e eu não podia ficar de fora, não podia deixar de falar. Vocês sabem que eu sou professora, vocês sabem que atualmente estou estudando para o meu doutorado. Minha pesquisa é sobre a arte LGBTQIA+, a arte queer, como mais comumente é chamada, e como que isso influencia no nosso dia a dia. Toda vez que uma pessoa LGBTQIA+, faz uma coisa muito polêmica, automaticamente as pessoas vão nos questionar: ai, mas o que você achou sobre isso? Como se todos os LGBTs automaticamente tivessem que ter um posicionamento ou uma opinião sobre qualquer tipo de arte LGBT, porque sim. Mas eu quis trazer aqui pro canal pra gente refletir sobre, e também já trouxe uma associação junto do Lil Nas X. Eu queria trazer um outro artista que é muito importante pra esse movimento, que é o Mapplethorpe, e eu vou fazer um paralelo com eles dois, porque eles são muito parecidos, assim, em alguns aspectos. Mas pra você entender o que tá acontecendo, tá todo mundo falando do Lil Nas X, porque ele é um artista que vai trazer coisas polêmicas. Eu vou colocar muitas aspas aqui, porque eu não vi muitas coisas polêmicas, assim, eu não vi nada muito tipo, uau, assim, vou ser muito sincero pra vocês. Não vi nada demais sobre o clipe, eu fiz várias anotações, trouxe várias referências pra gente falar sobre. Pra começar, o nome da música, Monteiro, é o nome do artista de verdade, é Monteiro, Call Me By Your Name. E Call Me By Your Name é porque ele assistiu o filme Call Me By Your Name, que é Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme que já foi recomendado lá no Instagram. Se você não segue, essa é a hora de você ir lá no Instagram, Casa de Dois Pais. Sempre tem dicas, várias dicas, que é as indicações da Yagi, pra você poder assistir vários vídeos. O filme foi indicado ao Oscar. Ele fala sobre o amor de um cara mais velho pra um cara mais novo. É bem romântico e tal, não tem tanta... Não é aquele tipo de filme de LGBT que você tá acostumado, né? Filme gay sempre assim, né? Oi, tudo bem? Vamos pegar? Esse demora, né? Tem uma narrativa mais romântica, tem, né, um quesinho a mais. E ele assistiu esse filme e ele se inspirou, gostou muito desse filme. Foi um dos primeiros filmes LGBTs que ele disse numa entrevista para um canal Genius, que ele assistiu e gostou muito, então ele se inspirou para fazer essa música. Mas voltando para a estética do clipe, quando a gente pensa sobre como ele começa, né, é muito interessante que ele começa, ele tem uma frase bem bacana, né, sobre se conhecer, etc e tal. Ele começa ali no céu, vai subindo, aí tem nas nuvens, tem algumas colunas gregas, e isso é muito legal, porque os gregos, eles tinham essa ideia, né, da homoerotização. Os gregos eram super loucos pela arte homoerótica e tudo que era voltado para o homem homoerótico, né? Os homens eram muito endeusados. Vem muito dessa cultura que a gente tem até hoje, né, que homens não amam mulheres, homens amam homens e fazem sexo com mulheres. Isso já vem dos gregos, né? Lá naquela cultura greco-romana antiga, e ele traz isso no clipe, a ponto de você não ver a Eva, né? Tem só o Adão lá com a cobra e tal. Achei muito interessante. Outra coisa muito legal, eu gostei da referência religiosa que ele traz, porque ele coloca aqui uma reflexão sobre a moral, né? Então, a moral cristã, a moral religiosa, e como que a gente começa a ver essa moral religiosa, né, que está enraizada, por exemplo, na nossa cultura brasileira. A gente consegue perceber essa moral cristã judaica, que é Adão, Eva no paraíso, a cobra, o pecado, né? E aí ele vai ser julgado, né? Ele tá todo acorrentado, ele tá sendo julgado. E muito interessante vocês perceberem que ele traz uma analogia desse greco-romano de novo. A gente começou lá no grego, agora a gente tá nos romanos. A gente tá com aquela ideia de Coliseu, que antigamente quem iam para esses coliseus eram os cristãos, né, para dar aquele pão e circo para a sociedade, né? Então já é outra coisa histórica aqui que a gente pode colocar. Então, os cristãos eram devorados lá pelos leões e tudo e tal. E agora quem está sendo julgado no lugar dos cristãos que eram julgados, quem está sendo julgado agora, ironicamente, é o homem negro gay. Nesse mesmo lugar que eles já foram julgados, está sendo julgado esse próprio homem negro gay, passando pela mesma coisa que esses cristãos passavam. Olha essa analogia. Aí é uma interpretação minha, claro. Eu gostei que ele representa todos os papéis. Eu gostei que ele é a cobra, que ele é Adão, que ele é o imperador, que ele é o escravo, que ele é tudo, sabe? É aquela coisa de onisciência. Percebe? O homem-deus. São várias analogias que a gente vai conseguindo tirar desse clipe, e isso é muito interessante. Tem vários easter eggs nesse clipe, como, por exemplo,
quando ele tá sendo julgado, alguém joga uma pedra nele, que na verdade não é uma pedra, é um plugin anal. Taca bem na testa dele, é muito rápido, quase não dá pra perceber. E tem aquela frase que aparece na árvore, e é a frase de Platão, é uma referência de Platão. É uma lenda de Zeus que fala sobre essa busca de um pelo outro, né, do amor um pelo outro. É super bonita essa tradução também. Fala de amar ao próximo, né, de amar um ao outro, amar um ao outro, né, sobre uma metáfora das mitologias de Zeus. Eu achei muito interessante ele ter colocado isso no paraíso, porque dali ele vai descendo para uma condenação pro inferno. Antes da gente entrar para a próxima cena, também é legal a gente falar sobre a capa. É interessante vocês olharem para essa capa, porque essa capa também vai fazer uma referência bíblica, artística, da criação do homem, Adão, e criação de Adão, de Michelangelo na Capela Sistina. Então ele tá trazendo aqui uma crítica, né, sutil da igreja, por isso que eu acho que eles ficaram um pouquinho bravos. Já na segunda parte, o que eu achei muito interessante foi quando ele cai, né? Então ele tá no paraíso, ele tá no céu, ele tá nas nuvens, e ele vai caindo aos poucos, né? A gente vai vendo essa construção de narrativa da queda total desse homem. Tem uma referência de um outro clipe também, e ele vai deslizar no polidense, e aí a queda. É interessante essa queda, essa construção da narrativa da moral, porque tem uma construção, eu tive, tá? E já é uma reflexão minha, um estudo reflexivo meu, de como seria se nós não tivéssemos a fé cristã judaica como religião. Será que seria desse jeito? Se o budismo, por exemplo, tô chutando uma religião aleatória, tá? Não é minha religião, o budismo, por exemplo, mas se fosse a religião budista, será que seria desse jeito? Será que teria essas quedas, esse preconceito todo que ele tá trazendo aqui? E também quero indicar para vocês um livro, Same-Sex Union in the Pre-Modern Europe. Não sei se tem em português, gente, eu já procurei na internet, ainda não achei. Ele fala sobre a união que a igreja abençoava antigamente. A igreja abençoava a união homoafetiva. Ela não só fazia o casamento, mas ela abençoava essas uniões. Então, ele está trazendo aqui uma reflexão de que a igreja não está abençoando mais, né? Então, o contato desse homem com a cobra tá fazendo uma analogia do pecado. Pecado, esse homem, sexo gay, é um homem negro, um homem gay, pecado, e ele vai cair. E aí ele vai pra próxima cena. Aí, pra mim, ao meu ver, vai da vestir o estereótipo daquilo que já nos dão. Aquele papel que as pessoas sempre dão, né? O viado vai pro inferno, então um abraço capeta. Primeira vez que eu assisti, eu não percebi que ele quebra o pescoço do diabo e depois ele toma a coroa, né? Então ele faz o lap dance lá, faz uma interpretação de como se ele realmente estivesse transando com o diabo em alguns ângulos, dá essa sensação de que ele estivesse transando, claro que pra não ficar tão explícito, então ele tá de cueca. O que é muito interessante sobre essa música, né? A letra dessa música em alguns momentos vai falar sobre a sexualização do corpo masculino, mas um ponto importante aqui, a parte dessa crítica da sexualização do corpo, ele vai ser o primeiro homem a falar sexualmente do corpo de outro homem. Isso não era feito antigamente em nenhum tipo de música. Homens sempre sexualizam o corpo de mulheres, isso é fato, nós temos várias músicas que estão aí pra comprovar. Mas é a primeira vez que um homem vai falar sexualmente do corpo de um outro homem. Ele fala da importância disso, né? Por que ele faz isso, que ele acha que isso vai ser bom para gerações futuras para começar a normatizar isso, a normalizar essa reflexão sobre falar sobre o sexo de pessoas, de homens gays, né? Porque não falar sobre, porque não normalizar isso. Isso eu achei muito interessante sobre quando ele traz essa reflexão. Mas esteticamente, a primeira pessoa a chocar no mundo das artes foi, que eu posso dizer, eu não sei se ele foi, não sei se eu posso dizer e afirmar pra vocês que ele foi o primeiro a chocar no mundo das artes. Mas que quando ele expôs, ele foi muito, assim, ousado, foi Mapplethorpe. Mapplethorpe foi um fotógrafo extremamente importante nos anos 80. Ele se consagrou com a fotografia preto e branco, mas ele na verdade queria transformar a pornografia em arte. Mapplethorpe é um dos artistas que eu mais gosto. Ele traz a foto de um jeito que ele busca no greco-romano aquela coisa do corpo perfeito. Vou colocar aspas aqui. Ele traz um corpo de um outro olhar, né? Pra Mapplethorpe, eu trouxe até uma citação aqui que eu gosto muito. Tem um livro, né, escrito por Alan, ele designer,
que é um livro que chama Homoerotic Photography. Ele disse assim, abre aspas, sexo como poder, sexo usado para promover dor e sexo como um flerte com a morte. Mapplethorpe, ele não, diferente de Lil Nas X, ele não usava as palavras, né? Ele não foi um músico, cantor, rapper, mas ele usou as imagens para falar sobre tudo aquilo que Lil Nas X quis dizer. Isso em 1980. Ele morreu de AIDS em 1989, mas deixou um legado incrível. Foi um artista que, no ápice do surto da AIDS, estava militando e falando que artistas LGBTQIA+ existiam, que artistas LGBTQIA+ tinham lugar. Então, hoje, Lil Nas X tem o direito de falar sobre corpos, sobre sexualizar outros corpos, sobre falar de sexo sobre outros corpos. Mas, para isso, em 1980, já existia outro artista falando sobre. Então, é importante a gente olhar para a história para falar sobre e reconhecer outros artistas. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que você pesquise mais sobre Mapplethorpe, ele é um artista que eu adoro. E se você gosta mais de vídeos sobre história, deixe seu comentário, espero que vocês gostem, porque eu amo vídeos sobre histórias LGBTQIA+. Tem um quadro sobre histórias LGBTQIA+, lá no nosso Instagram, se você ainda não segue, mais uma vez, @Casa de 2 Pais. E se você quer que a gente traga esse quadro histórico aqui pro YouTube, deixe o seu like, a gente vai trazer aqui, e a gente monta esse quadro Histórias LGBTQIA+, com várias dicas sobre história da arte através dos olhos LGBTQIA+. Tem muita sapatona travesti transexual, bicha não binária, amor não binário reinava no mundo LGBTQIA+. Se você quer saber mais sobre isso, amor, compartilha. Não é só de gay não que o mundo da arte vive não, viu? Você acha que as bichas que reinavam? É a história da carochinha. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!